E, como ele falou, nós temos um encontro de mulheres que vamos realizar dia 29 de agosto. Então, você pode ir lá atrás, nós temos um papel, uma coisa aí, uma página aí atrás, um bannerzinho, e aí um lugar para ficar envolvido mais nisso. E tem uma boa notícia, depois de 5 viagens para Porto Velho, pessoalmente, olhando para as pessoas lá, como chama esse lugar de novo? Cartório. Eles mandaram mensagem que eu posso retirar tudo agora. Graças a Deus. Agora isso significa que nós podemos abrir uma conta no banco em nome da igreja. Eu estou animado por isso, tá? Eu estou muito animado por isso, então graças a Deus por isso, que tudo é certo agora, que podemos daqui para frente fazer tudo em ordem, amém? Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias até 1 Tessalonicenses, capítulo 1, hoje de noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E se puderem ficar de pé, vamos ler 4 versículos hoje de noite, enquanto estudamos essa carta aqui. A Bíblia diz em versículo 6: E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dele não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da era futuro. Senhor nosso Deus, obrigado por essa passagem, nos ajude para entender essa passagem, abre nossos olhos, nossas mentes para entender isso mesmo. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar. Na última mensagem, vimos como o Evangelho não chegou somente em palavras, mas ficamos enfatizando que a mensagem chegou em poder, no Espírito Santo, em muita certeza. E nós fizemos a pergunta: como Paulo sabia que o Evangelho tinha chegado com poder? Como ele sabia que não era só mais uma pregação? Como ele sabia que aquelas pessoas não somente se emocionaram? Como ele sabia? Paulo olhou para o que ficou depois. Ele foi embora. Deixa eu fazer a pergunta para vocês. Quem aqui hoje à noite, você ouviu o Evangelho mais do que 3 vezes antes de você receber a salvação? E você ouviu o Evangelho várias vezes? Levanta sua mão. Então, sabe o que aconteceu com você? A primeira vez, segunda vez, você ouviu o Evangelho, mas com poder? Talvez não. Mas quando chegou com poder, é convincente. E aprendemos que é possível para uma pessoa ouvir a mensagem, gostar da mensagem, concordar com a mensagem e até se emocionar com a mensagem, sem ser transformada por ela. Mas em Tessalônica aconteceu alguma coisa diferente. E essa igreja era uma igreja muito nova. Aquela igreja não tinha anos de experiência, eles não tinham uma longa história cristã. Realmente muitos deles tinham passado a vida inteira servindo ídolos. E como pessoas que conheciam tão pouco, já tornaram exemplo para tantos outros cristãos. Sabemos por que a igreja? Aconteceu porque o Evangelho chegou em poder.
O Espírito Santo estava agindo por meio da palavra. E agora, nos versículos 6 a 10, Paulo mostra mais especificamente o que o Evangelho fez nas suas vidas. Por favor, preste atenção nisso. Olha a primeira evidência, ou a marca que o Evangelho deixou nas vidas, em versículo 6, ele falou: e vós fostes feitos nossos imitadores. E do Senhor recebendo a palavra, muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Olha aí, a palavra traduzida como imitadores carrega a ideia de seguir o modelo, reproduzir um padrão que alguém colocou diante de nós. É assim que uma criança aprende muita coisa, não é? Eles ficam olhando o pai, observando a mãe, repetindo palavras, às vezes faz sentido não, mas ela aprende a falar, ouvindo outras pessoas, aprende a andar, vendo outras pessoas andando, e começa a repetir os gestos, e as palavras, e até as expressões daqueles que estão perto dela. E no começo da vida cristã, também, e da mesma forma, precisamos de modelos, precisamos olhar para cristãos que já aprenderam, tipo, confiar em Cristo quando é difícil, permanecer quando é difícil, obedecer quando custa alguma coisa, continuar servindo quando ninguém reconhece nada. Isso é uma coisa, por isso nós enfatizamos discipulado muito aqui, porque se você recebeu Cristo recentemente, o que você precisa mais é outro exemplo na sua vida para imitar, tá? Mas Paulo colocou uma proteção importante nessa ideia, porque ele não diz somente, vocês se tornaram nossos imitadores. Não, ele ia dizer o quê? E do Senhor. E do Senhor, Paulo não queria criar cópias dele, da sua personalidade. Ele não queria gente falando do jeito dele, vestindo como ele, ou copiando cada preferência dele. Não, o ponto é que eles deveriam imitar Paulo naquilo em que Paulo imitava Cristo. E todo exemplo humano precisa ser examinado assim. Nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum pai, mãe, o cristão maduro deve ocupar o lugar de Cristo. Por isso nós temos muito problema quando alguém cai. Porque os seguidores foram seguindo quem? O homem, em vez de o Senhor. E eles ficam perturbados demais. Se fossem bons exemplos, eles só mostram como seguir o Senhor de verdade. E Paulo explica o que eles imitaram deles. Ele falou, recebendo a palavra em muita tribulação. Lembra o que aconteceu com eles em Filipe? Lembra o que aconteceu pouco antes de chegar em Tessalônica? Paulo e Silas estiveram em Filipos. E Atos 17 conta que homens perversos levantaram contra eles. E uma multidão, e a cidade ficou agitada, e eles foram espancados, e foram lançados na prisão, e colocaram os pés deles no tronco, e por volta da meia-noite, com as costas feridas e os pés presos, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Que coisa é isso? E daí eles foram embora, e chegou a necessidade. Então, os Tessalonicenses também receberam a palavra e logo descobriram o quê? Que seguir Jesus teria um preço. Não foi barato não, foi caro seguir Cristo. Ou seja, eles também receberam a palavra em muita tribulação. Mas note a outra expressão, ele falou com gozo do Espírito Santo. Como isso combina? Muita tribulação e gozo. O que isso quer dizer? Que eles sentiram prazer quando a multidão atacou eles? Que foi um deleite para eles? Claro que não. Claro que eles não gostaram de ser perseguidos. Não. Mas tribulação e gozo estavam presentes ao mesmo tempo. Está percebendo isso?
Então, era uma alegria produzida pelo Espírito Santo. As circunstâncias machucavam eles, claro, sim, mas não podiam tirar deles o que encontraram em Cristo. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas cabe aqui. A parábola do semeador. Jesus falou sobre uma pessoa que ouve a palavra e imediatamente recebe ela com o quê? Com alegria. Parece maravilhoso. A resposta é rápida, existe emoção, existe entusiasmo. Mas aquela semente cai em solo como? Pedregoso. Lembra isso? Não cria raiz. Então Jesus diz que quando chega a angústia ou a perseguição, escuta, por causa do quê? Alguém lembra? Por causa da palavra. Por causa da palavra, aquela pessoa se ofende e vai abandonar tudo. Você percebeu a semelhança aqui? Nos dois casos, a pessoa ouviu a palavra, recebeu a palavra, teve alegria, enfrentou tribulação por causa da palavra, mas o resultado foi completamente diferente. No solo pedregoso, a tribulação mostrou que não havia raiz. Não havia raiz. Irmãos, em Tessalônica, a tribulação mostrou o que para Paulo? Mostrou que o Evangelho realmente chegou, não é? Que o Evangelho criou raiz. Isso é importante. Receber a palavra com alegria dentro de um culto à igreja não prova muita coisa. Não prova muita coisa. A pergunta melhor para você: o que acontece com sua resposta à palavra quando obedecer começar a custar alguma coisa? Isso é mais importante. Um relacionamento que você não quer abandonar, um segredo, uma fonte de dinheiro que não é correta, uma tradição religiosa da sua família, um pecado escondido que ninguém conhece, a aprovação das pessoas que você não quer perder. Quando custa isso, às vezes abrimos a mão, né? Nossas convicções mudam por isso. Mas não é assim. Os tessalonicenses não receberam uma mensagem que tornou a vida imediatamente mais fácil. Não, eles receberam uma palavra que valeu a pena seguir, mesmo quando tornou a vida mais difícil. Eu espero que a palavra de Deus signifique isso na sua vida também. E essa fidelidade não ficou escondida. Isso é incrível também. Veja o versículo 7 comigo. O que a Bíblia diz? De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. No versículo 6, eles eram imitadores, e aqui no versículo 7, eles se tornaram o quê? Exemplo. Rapidão. Eles começaram olhando para Paulo, mas agora outros cristãos estavam olhando para eles. Eles ainda não sabiam muito. E Paulo vai passar o restante dessa carta completando aquilo que faltava. Mais informação, mais doutrina, respondendo perguntas e mostrando áreas em que ainda precisamos crescer. Mas escuta, aqueles cristãos novos já aprenderam a permanecer com Cristo quando permanecer custava alguma coisa. E isso fez deles um exemplo para cristãos de uma região inteira. Outra também. A palavra exemplo dá a ideia de uma marca, uma impressão, um modelo que pode ser reproduzido. Tipo, quando alguém deixa uma marca no barro, e aí você pode ver, ou você faz e não pode passar aqui. É óbvio, agora eu posso ver, né? Então, é assim, a fidelidade da igreja estava deixando uma marca em outras igrejas. Pessoas olhavam para Tessalônica e pensavam: se eles podem continuar com Cristo no meio da oposição, nós também podemos, nós também devemos. Talvez você pense
que ainda você não sabe muito, você sabe pouco demais para ajudar alguém. Olha, um cristão novo precisa aprender, sim, precisa ser ensinado, sim, precisa aceitar correção, sim, mas você já pode começar a ensinar pessoas. Se você recebeu Cristo, você já tem uma mensagem para outros, que eles precisam também. Você não precisa conhecer cada doutrina para mostrar a alguém como dar o próximo passo de obediência. Você já pode ensinar pelo menos isso. E às vezes o exemplo que uma pessoa precisa ver é bem simples, igreja. Alguém que ouviu a verdade, e obedeceu. Você acha que isso é raríssimo hoje em dia? Sim. Pessoas pregam nas igrejas e as pessoas vivem de outra forma. E aí, por isso a igreja tem essa marca muitas vezes. Hipocrisia. Obedecer o que você ouviu. Alguém que caiu, confessou e voltou. Alguém que foi pressionado, mas não abandonou Cristo. Isso é um exemplo. Então, versículo 8, veja isso. Ele falou, porque por vós sou a palavra do Senhor. Essa expressão aqui traz a ideia de um som que ressoa com um toque de trombeta ou um eco que continua se espalhando. Ou seja, a palavra chegou em Tessalônica, mas não parou ali, não morreu ali. Primeiro entrou neles e depois começou a ressoar através deles. Não sei se você sabia isso, mas Tessalônica era uma cidade importante, ligada a rotas de comércio e viagem. E pessoas entravam e saíram muito, mas estradas sozinhas não anunciam Cristo. Então, como é que a palavra chegou a outra região? Por causa das pessoas. Por causa das pessoas anunciando o Evangelho. Alguém que ouviu em Tessalônica levou a mensagem para outro lugar. Alguém contou o que Deus fez. E sabemos o resultado. Paulo falou que a palavra do Senhor ressoou através deles. E note, ele falou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não era uma ideia de Paulo, não era uma filosofia de um missionário. Não, era a palavra do Senhor. Então, eu espero que você está reparando o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está construindo alguma coisa aqui. No versículo 5, o Evangelho veio até eles. No versículo 6, a palavra foi recebida por eles. No versículo 8, a palavra do Senhor soou através deles. Isso é a marca do Evangelho. O Evangelho não encontrou um ponto final naquela igreja. Não, mas começou lá e foi espalhando. E graças a Deus por isso. Que o Evangelho encontrou mais uma voz, mais uma pessoa, porque por meio disso, o Evangelho chegou até o Brasil. Chegou aqui por causa disso. Uma pessoa falando sobre Jesus. Mas não foi somente a mensagem que se espalhou. Paulo diz, a vossa fé para com Deus se espalhou também. Olha, as duas coisas viajam juntas. A palavra do Senhor e a fé deles para com Deus. Porque as pessoas ouviram o que os tessalonicenses anunciavam e ouviram o que aconteceu com eles. A vida transformada mostrou que a mensagem que anunciaram era real. Era real. Enquanto a boca deles anunciava a palavra, a vida deles mostrava a realidade da palavra. Foi assim. E Paulo chegou em outro lugar pronto. Eu não sei se você reparou isso. Paulo chegou em outro lugar pronto para contar o que Deus fez em em Tessalônica. Mas ele não podia. Ele foi à cidade para falar, irmãos, vocês sabem o que aconteceu naquela cidade? Ele não podia contar por quê? Porque as pessoas já sabiam.
Na cidade, eles já sabiam, eles já ouviram essa notícia. Qual notícia? Essas mesmas pessoas que serviam ídolos abandonaram tudo para servir ao Deus vivo. O que ele falou no versículo 8 e 9. Porque eles mesmos, versículo 9, anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Viu? Dos ídolos vos convertestes a Deus. Ou seja, eles não colocaram Jesus ao lado dos ídolos. Não. Eles não arrumaram mais um espaço no altar. O que eles fizeram? Eles deixaram os ídolos para trás. É aqui que fé e arrependimento aparecem juntos aqui. Fé é se voltar para Deus, tá? Confiando naquilo que Cristo fez. Mas arrependimento é a mudança de mente e geração que deixa para trás aquilo que ocupava o lugar de Deus. Isso me perturba muito, quando você fica conversando, discipulando alguém que diz cristão, e eles estão muito, muito teimosos sobre pecado, eu fico perguntando, mas quando você foi até Cristo, você não deixou isso para trás? Você foi até Deus mesmo, o Deus de tudo, você pediu Ele te salvar do quê? Do seu pecado? Então por que você está fazendo isso de novo? Agora, eu sei que nós caímos assim, mas sendo teimoso sobre isso, se você deixou isso é a ideia. Quando você recebeu Cristo, a ideia é que você reconheceu, você ofendeu Cristo Jesus, Deus, você precisava de perdão, mas mais do que isso, uma mudança de direção. Eu não mereço o céu, eu não mereço isso, ninguém merece o céu. Então, você para de confiar, você confessa, Jesus, Deus, eu não mereço isso, eu quero ficar longe disso. E você vai até Jesus. Não é duas coisas diferentes, não são duas obras separadas pelas quais alguém compra ou ganha salvação, são dois lados da mesma mudança de direção. E quando a pessoa se volta de verdade para Deus, ela não pode continuar abraçada ao ídolo que governava a sua vida. Não, você vai tropeçar, mas o que vai acontecer na hora? O Deus vivo e verdadeiro que habita em você, Ele vai, não pode, não deve, você é meu filho. Ele faz isso. E eu sei que hoje em dia, talvez você pense, ninguém aqui está servindo ídolos. Eu sei que hoje em dia é diferente, porque muitas vezes pensamos que idolatria é uma coisinha, uma estátua assim. Mas sabe a diferença entre eles e nós hoje em dia? Eles serviram ídolos, essas coisinhas de pedra, de madeira e tudo mais. Mas para nós Deus fica mais aqui, né? Olha, cada ídolo que eles fizeram era uma expressão do coração deles. E eles fabricaram esses ídolos para representar uma realidade dentro deles. Nós escondemos muitos dos nossos ídolos dentro do coração. Por exemplo, nós temos uma estátua. Nós não temos, uma estátua de Afrodite. Conhece ela? A mulher de sexualidade, desejo sexual. Mas mesmo assim, o desejo sexual governa a vida de muita gente. Nós não temos um altar a Baco, mas a bebida e o prazer controlam muitas pessoas também. É assim, nós não ajoelhamos diante de Narciso, um deus deles, mas construímos a vida inteira ao redor da nossa própria imagem.
Alto amor, amor por si. Não chamamos o dinheiro de Deus, mas confiamos nele, obedecemos a ele e sacrificamos coisas para ele. Nós temos nossos ídolos, com certeza. O ídolo é qualquer coisa que recebe de nós aquilo que pertence a Deus. Pode ser nossa confiança, nossa obediência, nosso amor maior, nossa esperança. E o ídolo nem sempre começa com alguma coisa má. No livro de Números, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. E quando o povo era mordido pelas serpentes, o que eles fizeram? Olhava para ela e vivia. E Deus usou aquele objeto em um momento específico, mas sabe o que aconteceu anos depois? No templo do rei Ezequias, o povo estava queimando incenso para aquela mesma serpente. Opa, olha aí, alguma coisa que Deus usou no passado começou a receber o lugar que pertencia a ele. E Ezequias quebrou a serpente e chamou ela de Neustã, quer dizer, um pedaço de bronze. Porque era isso só, era nada, não era Deus, não tinha poder. E quando uma pessoa se ajoelha diante de uma imagem, confia em um objeto religioso, busca proteção em um santo ou dá uma relíquia, a honra que pertence a quem? Somente a Deus. Pode chamar isso de tradição, pode chamar isso de devoção, mas veja bem, a Bíblia chama isso o quê? Idolatria. Mas seria fácil demais parar aí e pensar somente no ídolo de outra pessoa, né? Uma Bíblia pode estar aberta na sua casa, na minha casa, enquanto o dinheiro governa a casa, o coração. Você pode não ter uma imagem na parede, enquanto vive de joelhos diante da opinião dos outros. Isso é importante. Você pode cantar para Jesus no domingo e passar a semana inteira obedecendo desejo sexual, raiva, orgulho, tantas outras coisas. Então a pergunta não é, irmão, irmã, o pastor, existe alguma imagem na sua casa? Não tenho. Mas que tal no seu coração? O que governa a sua vida? O que você mais teme perder? O que você acredita que precisa ter para finalmente ficar bem? Os Tessalonicenses, eles se voltaram a Deus. O centro da salvação não é somente abandonar coisas ruins. Não é isso, não. Uma pessoa pode parar de beber, organizar a família, trocar um hábito ruim demais por uma vida moral sem nunca se voltar para Deus. Ok, salvação não é só virar uma versão melhor de você mesmo. Salvação é se voltar para o Deus vivo e verdadeiro, por meio do que? Jesus Cristo. Isso é salvação. E Paulo diz que eles fizeram isso com propósito, para servir o Deus vivo e verdadeiro. O verbo servir aqui tem o peso de serviço prestado por alguém que pertence a um Senhor. Não é uma ajuda de vez em quando sobre tempo. É uma nova lealdade. E nós vemos isso muito hoje em dia. Muita gente quer Jesus assim, Jesus para proteger a família, Jesus para curar uma doença, Jesus para abrir uma porta de emprego, mas só até lá. Mais nada. Mas os Tessalonicenses não se voltaram para um Deus que ia servir eles. Eles se voltaram ao Deus vivo para o quê? Servir a Ele. Servir a Ele. E isso não significa que o serviço deles comprou a salvação. A ordem da passagem importa. Eles não serviram para depois serem aceitos,
Não perca isso, eles se voltaram para Deus e, porque agora pertenciam a Ele, começaram a servir. Veja o versículo 10, o que Paulo vai terminar com esse capítulo hoje. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da era futura. A salvação deles não mudou somente o que deixaram para trás, mas mudou o que estava diante deles também. Está vendo como o Evangelho muda uma vida, gente? Muda o que é por trás e também vai mudar o que está diante de você. Paulo explicou que eles se voltaram dos ídolos para fazer duas coisas. Eu já enfatizei servir ao Deus vivo e esperar dos céus o seu Filho. O que Paulo ligou aqui, duas coisas importantes. Servir e esperar. Viu essa ligação que ele fez? Enquanto Jesus não volta, servir. Enquanto servimos, esperar. Ele liga as duas coisas. Esperar Jesus não é cruzar os braços. Não é só cultuar, mas é servir. Quando você sabe que alguém importante está chegando à sua casa, eu sei o que acontece em minha casa. Todo mundo está correndo aí, guarda, limpa isso. Rapaz, aí por quê? Porque temos alguém chegando. E essa esperança só muda o dia. É assim. A esperança da volta de Cristo também muda a maneira como nós vivemos agora. Deve. Quem espera Jesus não quer ser encontrado brincando com o ídolo que disse ter abandonado. Quem espera Jesus entende que o sofrimento presente não é o fim da história. Pode perder a aprovação aos homens e continuar fiel. Pode passar por tribulação e ainda ter gozo no Espírito. Pode servir quando ninguém vê. Porque você sabe alguém que está vendo. Jesus. E observe como Paulo descreve aquele que eles esperavam. Ele é o quê? O Filho de Deus. O Filho de Deus que morreu, que ressuscitou dentre os mortos, ele explicou, que está nos céus. O que ele vai fazer? Ele vai voltar. Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar. E Paulo chama ele pelo nome, a saber, Jesus. O que ele vai fazer? Que nos livra da era futura. Nos domingos pela manhã estamos estudando Romanos e nós olhamos para o indígena, o índio que fica lá isolado na selva, na floresta. O que Deus vai fazer? Todo mundo está condenado. A ira de Deus fica acima de toda pessoa. Hoje à noite, se você nunca recebeu Cristo para ser seu Salvador, infelizmente, eu quero que você entenda, a ira de Deus fica acima de você. E Deus não vai livrar você dessa ira futura, se você não está em Cristo Jesus. A ira futura não é um dia difícil, Paulo está explicando, não é uma doença ou falta de dinheiro. Isso significa o julgamento santo de Deus contra o pecado. E hoje em dia gostamos de falar que Deus é amor. E Ele é amor. Ele é a definição de amor. Mas o amor de Deus não transforma o pecado em alguma coisa pequena. Não, o Deus vivo e verdadeiro também é santo e justo. E todo o pecado será julgado. Todo ídolo será derrubado. Toda pessoa vai responder diante de Deus. E para os Tessalonicenses, sua confiança estava no Salvador, em Jesus. Jesus tomou sobre si o julgamento deles e de você também. Ele morreu em seu lugar e ele ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia promete, e todo aquele que se volta para Deus, confiando em Cristo,
ele vai encontrar livramento da era futura. E a salvação dos Tessalonicenses deixou essas evidências visíveis. Eles mudaram. E nem só mudaram, mas tornaram-se o quê? Um exemplo para outras igrejas. Eles receberam a palavra de Deus quando custou alguma coisa, tornaram-se exemplo para outros cristãos. E a palavra ressoou através deles. Eles abandonaram os ídolos. E nem só isso, mas também começaram a servir ao Deus vivo. E nada disso aconteceu porque eles decidiram reformar a vida. Não. Como aconteceu? O Evangelho chegou em poder e transformou vidas. Mudou a direção das vidas. O Espírito Santo faz isso. Agora, para você, a pergunta que eu tenho, não é se você conhece Jesus. Não. Minha pergunta para você é: o Evangelho mudou a direção da sua vida? Não estou perguntando se você começou a frequentar uma igreja, ou se você tem um hábito religioso. Não. Eu estou perguntando se você voltou para Deus, e nisso, Ele começou a mudar sua vida. Os ídolos do passado perderam o direito de governar sua vida. Você está servindo a Ele enquanto espera a volta do seu filho? Ou Jesus entrou na sua vida somente como mais uma crença, mais uma coisa, enquanto todo o resto continuou na mesma direção. O Evangelho muda direção. Muda. Vamos curvar as cabeças e fechar os olhos enquanto a música toca. Talvez você seja cristão. E enquanto ouvimos essa passagem, o Espírito Santo mostrou um ídolo que começou a recuperar esse espaço na sua vida. Talvez seja a aprovação de alguém, um relacionamento, dinheiro, orgulho, um pecado escondido, até alguma coisa boa que recebeu um lugar que pertence somente a Deus. Não tente proteger isso. Deus está expondo isso. Vai até Ele. Arrepender disso. Confessar isso a Ele. Talvez a palavra começou a custar alguma coisa e você está começando a recuar. Olha, Jesus merece sua vida. Jesus merece seu serviço. Hoje você precisa dizer: Senhor, eu pertenço a Ti. Eu não quero voltar, eu quero servir enquanto eu espero Jesus. Se Deus falou com você, fala com Ele. Fala com Ele. Pode vir aqui ou pode falar no seu lugar. Mas o que é importante é que você fala com o Deus que falou com você hoje à noite. Ou talvez, sendo honesto, você percebeu que você nunca se voltou de verdade para Deus. Você conhece algumas palavras, frequenta a igreja, acredita que Jesus existe, mas você colocou Jesus ao lado das outras coisas que governam sua vida. Nunca houve arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Se você continuar assim, não esperando o Salvador, você está caminhando em direção à era futura. Seria uma pena a entrar na eternidade com a ira de Deus acima da sua cabeça. Olha, Jesus morreu por você, Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, e hoje Jesus
pode livrar você. Você não precisa consertar sua vida primeiro. Não precisa começar a servir para tentar merecer a aceitação de Deus. Não. Você precisa se voltar para Deus, abandonar sua confiança em tudo que tomou o lugar dele e confiar somente em Jesus Cristo. Alguém aqui, você diria, eu preciso fazer isso. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que isso é ruim demais, eu não consigo parar. Eu sei que Deus vai me julgar por isso. Eu nunca recebi Cristo para ser meu Salvador. Alguém aqui hoje de noite, você diria, isso é como eu sou agora. Levanta sua mão, quero orar para você. Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo. Obrigado por deixar essa epístola para nós que podemos ler e aprender. Obrigado para a mudança que aconteceu nesses cristãos anos e anos e anos atrás, que foi tão poderoso, foi tão marcante, que o Evangelho espalhou e chegou até o Brasil. Obrigado por isso. Abençoe seu povo aqui, abençoe sua igreja, fortalece cada família aqui. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém. 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 Eu te agradeço pela atenção. Amo vocês. Uma ótima noite.